A paz do Senhor, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Obedecendo ao Chamado de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao 17. A história de Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E instou com ele para que aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: Se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Essa palavra, ela tem uma lição muito importante para todos nós. Eu vou falar em poucas palavras, nós poderíamos passar horas e horas falando, meditando nessa palavra, mas nós vamos tomar alguns pontos que com certeza também vão nos edificar com muitas bênçãos e nós poderemos
também meditar e entender como Deus age de forma extraordinária. Naamã, o homem que se encontrava na condição de leproso, ele era um importante general do rei da Síria. Era muito famoso, tinha um bom trabalho, mas era leproso. E essa condição de ser leproso impedia que Naamã pudesse ou usufruir das bênçãos que tinha ao seu redor. Sua vida profissional era bem-sucedida, mas infelizmente ele não tinha prazer em desfrutá-la devido à lepra. Todos nós sabemos que a lepra, ela era identificada pelos sacerdotes e naquela época a lepra, ela era considerada uma doença onde a pessoa era julgado como imundo, não tinha tratamento e ele tinha que ficar totalmente isolado. Então, com certeza, para Naamã era muito difícil, talvez ele tivesse até que esconder essa lepra por debaixo daquela roupa tão fina de general que ele usava, mas só ele sabia o que estava ali. Então, com certeza, isso atrapalhava muito a vida dele. Essa moça foi usada por Deus para falar à esposa de Naamã. Olha só, versículo 2, essa moça que nós vamos ler aqui agora, no versículo 2. E saíram tropas da Síria da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela levou até a esposa de Naamã uma mensagem de salvação. Então, essa moça que se refere aqui no versículo 2, ela teve coragem. Aqui nós temos duas posições diferentes e que por causa disso, se não houvesse humildade, a fala dessa moça para nada serviria. Humildade da parte da serva que ouviu e coragem, intrepidez da parte da moça que pregou essa palavra, que levou essa palavra. Se esta senhora não tivesse ouvido a sua serva, de repente ela poderia pensar, por que eu vou ouvir uma menina? A Bíblia aqui fala que ela era uma menina, né? Ela era uma menina, uma moça, né? Com poucas experiência em relação a esta senhora e ao seu senhor, né? O general Naamã. E essa senhora ouviu, ela foi humilde suficiente para ouvir. Ela conseguiu dar ouvido a uma simples serva. Aqui nós temos duas lições. Uma serva que se preocupa com seu senhor, no caso com o general Naamã e com a sua esposa também, né? Então com seus senhores, porque às vezes a pessoa é funcionário ou está ali para servir, ele está com tanta raiva de estar ali servindo que ele não quer nem saber se seu patrão, se a pessoa que ele está ali para servir está com problema. Mas olha que ela sentiu ali o problema e levou uma solução. E a outra lição que temos é que também essa senhora teve o coração aberto para ouvir um conselho de uma simples menina. Ela poderia simplesmente não ter dado nenhuma importância para essa mensagem, porém ela levou até o conhecimento de seu esposo. Que lição maravilhosa! Como eu disse no início, essa palavra que nós temos inúmeras lições que podemos tirar dela. Mas vamos nos atentar a essa. Em posição de serva, ela levou algo que mudou a vida dos seus senhores. E em condição de senhora, ela recebeu daquela serva algo que mudou a vida deles também, né? Então, Naamã, assim que essa esposa comunicou com ele, ele rapidamente leva até o conhecimento do rei da Síria o que a sua esposa lhe havia falado. Ele mandou uma carta ao rei de Israel que se sentiu incapaz, pois não tinha poder para curá-lo. Olha o que fala aqui no versículo 7.
E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. O rei logo pensou: eu não tenho condições, o que pode estar acontecendo, né? Vamos ver aqui o versículo 9 e 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Lá no versículo 8, Eliseu pede então que Naamã vá até ele, né? Então ele vai e para seu carro ali à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, assim a tua carne será curada. Eliseu chama Naamã, que foi rapidamente, mas pensou que seria atendido pelo próprio profeta Eliseu. O profeta falou ao seu ajudante que levasse o recado até Naamã, para que o mesmo recebesse a cura. Ele deveria mergulhar-se 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã fica muito contrariado. Olha o versículo 11 e 12. Porém, Naamã muito se indignou e saiu dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. 12. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Ele ficou muito indignado. Mas, mais uma vez, alguns dos seus criados tiveram a mesma postura que aquela moça. Seus criados foram também usados para o ajudar. Os criados então incentivam a Naamã que ele vá até o Rio Jordão e que ele possa ali fazer o que o profeta havia falado. Esses servos foram tão usados, esses criados, para ajudar Naamã quanto a moça que lhe falara a esposa dele a respeito do profeta Eliseu. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Como nós falamos no início, a lepra era identificada como uma doença imunda e a pessoa era considerada impuro e com certeza Naamã tentava se esconder, porque senão ele não poderia estar ali nem fazendo a sua função de general. Com certeza essa lepra estava escondida. Por fora parecia muito forte, mas debaixo daquela roupa estava ali todo o seu problema. De repente você é uma pessoa que tem tudo, mas não desfruta por causa de alguma lepra. Independente da posição social, aquele que vai até o Senhor Jesus com o coração aberto, ainda que como Naamã, a princípio questionou, mas depois se esforçou para fazer o que o profeta havia ordenado, assim também para você haverá cura, tanto de alma como cura física. Sua lepra pode ser sentimental, financeira, emocional, física, familiar, não interessa. Simplesmente apresente até o Senhor e mergulhe nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Mergulhe na palavra, veja o que o Senhor tem. Infelizmente, às vezes, nós não podemos ver milagres na vida de outras pessoas pelas quais nós oramos, porque algumas
dessas terão que ser como Naamã, ter uma decisão. Muitas vezes nós levamos a palavra, nós falamos da solução, como encontrar essa solução, que é através do Senhor Jesus. Mas se a pessoa não tiver a humildade de ouvir, caminhar e fazer aquilo que tem que ser feito, não tem como essa lepra, esse problema sair da vida dela. Ainda que eu ou você falamos para alguém de Jesus, que Jesus cura, que Ele liberta, não depende só de nós, porque é uma questão de decisão. E é muito individual mesmo, é muito individual. Ninguém poderia ir ali para Naamã. Ele, como um homem importante, ele poderia delegar para qualquer um ir ali então e mergulhar no lugar dele. Mas a vida com Deus, o milagre, é individual. Tem coisas que até nós oramos e o outro recebe a bênção por causa da oração de alguém que está ali sempre de joelhos, mas tem algumas situações, algumas lepras, né? Ou seja, algum problema na sua vida que depende somente de você, da sua obediência com Deus. É uma questão de decisão e obediência, como Naamã fez. Se você estiver precisando de cura, não sei qual é a sua lepra, que significa o problema, mas eu sei que o Senhor tem salvação, tem solução para cada um de nós. O Senhor tem solução para toda espécie de problemas. Mergulhe no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo e seja curado de qualquer lepra. Em nome daquele que tudo pode, nosso Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis. Amém e amém. Graças a Deus. Um forte abraço, amados ouvintes, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.